Já acompanhamos, inclusive, toda a repercussão na Europa, com o Luca Bassani, também nos Estados Unidos. O Fabrício está conosco aqui também, trazendo todas as atualizações, Fabrício Naitsky. Mas vamos agora à repercussão justamente aqui no Brasil. O presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, o presidente da Argentina, Javier Milei, o governador do Rio de Janeiro, então, são figuras políticas aqui no Brasil que se manifestaram logo após o atentado. Quem está conosco ao vivo agora aqui das ruas de São Paulo é o Daniel Lian. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Exatamente. A repercussão também aqui no Cone Sul, na América do Sul, especialmente aqui no território nacional, em relação a esse grave ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestou através das redes sociais dizendo: o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável, declarou o presidente nas redes sociais. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também se manifestou. Ele acabou publicando uma foto de Donald Trump com o punho em riste, o rosto ensanguentado, e destacou, abre aspas, nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação, nos veremos na posse, escreveu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na rede social X. Quem também se manifestou foi o presidente da Argentina, do país vizinho, Javier Milei, e se manifestou através de um comunicado da Casa Rosada. Nele, ele ressalta: Milei expressa seu mais enérgico repúdio à tentativa de assassinato contra o ex-presidente e candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A bala que pegou sua cabeça de raspão não é apenas um ataque à democracia, mas também a todos aqueles que defendemos e vivemos em um mundo livre, diz o comunicado da Casa Rosada. Aqui internamente no Brasil, também outros atores do mundo político se manifestaram, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Cláudio Castro também acabou destacando que expressa o seu repúdio ao atentado contra Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos. O episódio lastimável que presenciamos, segundo Cláudio Castro, é uma afronta inadmissível à democracia mundial. Também o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acabou ressaltando nas redes sociais e falou, abre aspas, minha solidariedade a Donald Trump. Desejo pronta recuperação e que esteja de volta em breve às ruas para dar seguimento à sua campanha. Portanto, o mundo político aqui na América do Sul, também aqui mesmo dentro do Brasil, diversos atores, personagens, autoridades se manifestando em relação a esse ataque. Daniel Lian, diretamente de São Paulo, daqui a pouco ele retorna conosco na programação da Jovem Pan. Fabrício Naitsky tem atualizações, nosso editor de internacional. Fabrício, aquela foto que eu falava, então, foi mostrada várias vezes. Uma foto de baixo para cima, a bandeira norte-americana, ele com os pulsos cerrados, Lutem, Essa foto entra para a história, Fabrício. Certamente entra para a história. O fotojornalismo, mais uma vez, marcando o mundo século XXI, sem sombra de dúvidas, Matos. Uma foto que, com certeza, também será utilizada pela campanha de Donald Trump ao longo deste ano. Já tem sido utilizada por apoiadores. A gente tem visto muitas manifestações nas redes sociais dos apoiadores utilizando justamente essa foto, a imagem de Trump sangrando com a bandeira americana ao fundo, no que seria, e com o punho erguido, cerrado e erguido ali, no que seria uma demonstração claríssima de patriotismo. A gente vê agora, para quem nos acompanha por imagens, aí a foto, Trump sendo amparado ali pelos agentes do Serviço Secreto americano, que fizeram um escudo humano para proteger o ex-presidente
vice-presidente, há sempre um protocolo todo de segurança nesse caso, né? Então eles têm a orientação de realmente proteger o presidente, ou o ex-presidente no caso, com seu próprio corpo, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele consegue ali até se desvencilhar rapidamente para saudar os eleitores, as pessoas que estavam ali no comício, até mesmo porque ele já tinha nesse momento a informação, supõe-se que ele já tinha nesse momento a informação de que o atirador havia sido abatido. Eles cochicham ali no ouvido de Trump, os agentes do serviço secreto, que o atirador havia sido abatido. Portanto, não havia ali já mais um perigo tão iminente. A gente recebeu agora há pouco uma atualização, Matos, Soraya, todos que nos acompanham, vinda do ex-vice-presidente Mike Pence. Mike Pence foi vice-presidente durante o mandato de Donald Trump, entre 2017 e 2021, mas depois do final do mandato, eles romperam. Mike Pence e Donald Trump não têm mais relações de amizade, relações políticas, apesar dos dois permanecerem no Partido Republicano. Pence havia publicado uma mensagem muito curta ontem pela noite e agora há pouco ele se manifestou pelo X, o antigo Twitter, dizendo o seguinte, abre aspas, Karen, a sua esposa, e eu agradecemos Deus que o presidente Trump está a salvo e em recuperação após a tentativa de assassinato ontem à noite. E agradecemos pela rápida resposta do serviço secreto que, sem dúvidas, salvou vidas. Estamos orando pela sua recuperação completa e também por aqueles que perderam as suas vidas e também aqueles que ficaram feridos neste ataque horrível. Não há espaço nos Estados Unidos para a violência política e isso é algo que deve ser condenado universalmente. Palavras, então, do ex-vice-presidente Mike Pence, que chegou a lançar uma pré-candidatura pelo Partido Republicano no começo deste ano, abandonou essa pré-candidatura mesmo antes do começo das primárias do partido, das prévias do Partido Republicano, que a gente lembra terá a sua convenção nacional agora em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nesta semana, onde Trump já confirmou que estará presente, que falará ao público e será nesta convenção que o nome de Donald Trump será confirmado como candidato à presidência dos Estados Unidos em novembro. Eu gostaria até de aproveitar e perguntar também, tanto para o professor Furriela, também quanto para o professor Niemeyer, em relação à candidatura de Joe Biden. É muito no campo ainda da hipótese. Muito se fala que possivelmente Biden pode acabar abandonando a campanha. Há uma pressão crescente, inclusive interna, do próprio Partido Democrata para que Biden abandone a campanha. Mas uma coisa que tem ficado em aberto é quem poderia suceder Joe Biden nessa corrida eleitoral. Muito se fala, o nome mais cotado é o da vice Kamala Harris, que já está ali na Casa Branca, já conhece muito bem a campanha, está fazendo campanha junto com o Joe Biden. Levando em consideração o que aconteceu ontem, esse ataque contra Donald Trump poderia forçar a rever, o Partido Democrata rever um possível sucessor de Joe Biden nesse momento, um perfil diferente do de Kamala Harris, por exemplo? Eu acredito que não muda esse cenário. Você vai ter uma pressão maior, conforme eu mencionei, sobre Joe Biden, né, sobre a continuidade ou não da candidatura dele, mas eu acho que as cartas na mesa, as opções, elas são as mesmas. Eu não imagino outro cenário acompanhando, como eu tenho acompanhado, a mobilização, as movimentações dentro dos partidos. O que há no Partido Democrata, o que foi criado, foi uma falta de alternativas. Então, se a gente pegar a Kamala, que seria a alternativa mais viável, é a vice, e lembrando aqui que na outra candidatura, quando foi construída a candidatura de Joe Biden na eleição anterior, que o levou à vitória, ela era uma grande opositora, inclusive, e numa composição partidária ela acabou entrando como vice na chapa. Aquele foi o cenário da época. Mas durante esses quase 4 anos, 3 anos e meio de mandato de Joe Biden, Kamala não teve uma carreira de destaque, ela não teve uma atuação destacada nos Estados Unidos. Aqui lembrando que mesmo sendo vice-presidente, ela tem sempre um papel relevante e é a presidente do Senado. Nos Estados Unidos, o vice-presidente tem esse papel, ou seja, não faltou palco para ela, não faltaram momentos onde ela pudesse se destacar. Não estou fazendo uma crítica à atuação dela, estou fazendo uma análise de como ela teve uma atuação não tão
é apreciada ou vista ou analisada ou expressiva durante esse período todo. Então, ela também não construiu uma boa candidatura. Os demais candidatos, menos ainda, são governadores que não tinham a pretensão, como o caso da Califórnia, por exemplo, a pretensão ou construíram essa trajetória. Então, eu volto ao erro do Partido Democrata de que, já sabendo das fragilidades da candidatura de Joe Biden, que vieram inclusive na eleição anterior, não construiu durante esses quase 4 anos uma alternativa e houve uma completa aposta na candidatura dele. Essa completa aposta diminuiu, deu pouca força a alternativas. Kamala poderia ter tido uma carreira ou uma atuação mais forte para construir-se como opção, ou os outros, e isso não aconteceu. Então, pegando aqui o ponto do atentado, eu acho que, pelo menos por enquanto, ele não muda esse cenário. As cartas são as mesmas na mesa, os candidatos potenciais são os mesmos em eventual não continuidade da candidatura de Joe Biden. A mudança de nomes, pelo menos por enquanto, até pela falta de alternativas, como eu mencionei, eu acho que não estão em jogo. Professor Niemeyer, pode responder também, por favor. Muito boa análise do professor Furriela, concordo plenamente. Faltou um ponto, que eu vou aqui só acrescentar a brilhante fala dele, que é a questão do recurso financeiro. O recurso financeiro não pode passar para um outro candidato democrata que não seja Kamala Harris. Então, ela assumindo, ela vai ter acesso à chave do cofre, né, vamos dizer assim. Isso é muito importante numa eleição como a norte-americana, que você tem muito deslocamento por um país grande, extenso, né? Você tem que fazer muitos comícios em pequenas cidades, você tem uma estrutura enorme de campanha, quase infinita, porque você tem também os delegados, aqueles que apoiam delegados, você tem os grupos em cada cidade, então você tem que fazer todo um programa de marketing político quase diretamente com o eleitor e também com aqueles que participam diretamente do sistema político norte-americano. O sistema político norte-americano ele é muito extenso no número de agentes, organizações, stakeholders que apoiam essa ou aquela candidatura, né? Inclusive, isso é algo para a gente discutir depois, Marcelo Soraya, porque o papel do indivíduo no sistema político norte-americano é muito grande, né? Tanto que acontecem essas barbaridades. O indivíduo se sente meio que mandatário também da agenda, né? E aí alguém desequilibrado incorpora uma ideologia, né? Uma compreensão ideológica fantasiosa sobre o momento, vai e tenta tirar a vida do candidato. Por mais que tenha essa questão do delegado, do eleitor, o voto popular e o eleitorado a partir dos delegados que escolhem o presidente num colégio eleitoral, mas o indivíduo participa muito. E é um indivíduo também, Marcelo Soraya e os comentadores, que questiona muito também a intromissão do Estado na vida norte-americana. Isso nos Estados Unidos é muito forte, muito forte. Tem norte-americanos que queriam uma sociedade norte-americana sem nenhuma intromissão do Estado, como existem outros cidadãos norte-americanos, no espectro ao contrário, que queriam uma total intromissão do Estado na vida dos Estados Unidos, né? Então, essa questão também do indivíduo e da estrutura, né, das estruturas e do sujeito, o sujeito como quase cada sujeito, cada eleitor, cada cidadão se percebendo, participando muito do processo político desde sempre. Isso também é muito forte na cultura política norte-americana. E por isso que você tem tanta violência dentro da cena política norte-americana do ponto de vista histórico. Se a gente analisar do ponto de vista da ciência política, os entes intermediários nos Estados Unidos, ligando o povo à liderança máxima, os entes intermediários existem, mas há uma ligação direta e cada vez mais, principalmente em função da exposição na mídia, o indivíduo quer aparecer na mídia, cada vez mais o indivíduo também se acha dono do processo político e participa, por exemplo, cometendo barbaridades como essa. O professor José Niemeyer fica conosco, a Cássio Miranda também, mas eu aproveito para me despedir do professor Manuel Furriela, que está desde o início do Jornal da Manhã. Professor, muito obrigado pela participação do senhor conosco. Um ótimo domingo a todos. Obrigada.